não é só a Assembleia que tem ali essa série, essa sequência de embates, debates, que é parte também da política. A gente sabe, né? Isso existe dentro da plataforma política de cada um dos representantes do Legislativo. A questão é o seguinte, é a tal da dosimetria da pena, vamos dizer assim, né? Dosar essa participação, essa história de subir microfonado com o pessoal das redes sociais, que inclusive estão aqui no estúdio também, para fazer os cortes para as redes, mas aqui é espaço. Agora, a dúvida é na estrutura pública de representação. Até quando isso vai correr? A Assembleia, a gente já vem trazendo cobertura, assim como a Câmara de Curitiba, que já teve lá discussões longas, né, sobre questões, eu vou chamar aqui com todo respeito de vazias, tipo o dia da coxinha, o negócio da coxinha, mas também com questões, por exemplo, aplausos para o Trump, aplausos para o MST, né, a questão da Anitta vir ou não vir para Curitiba. Você teve lá outros debates que vieram nessa linha de construção, né? É o banheiro, é não comprar arroz do MST, quanto que é vendido de arroz do MST para a Prefeitura de Curitiba, mas enfim, os debates vão acontecendo e dentro da casa existe ali, né, uma leitura de uma parcela, mesmo com pensamentos divergentes, de que há um certo exagero nessa coisa toda. É por isso que a gente vai promover a partir de agora um debate. Quero começar dando boa tarde, agradecendo a presença dos dois vereadores que estão aqui, meus convidados, Laís Leão, do PDT. Obrigada, vereadora, seja bem-vinda. Obrigada muito obrigada pelo convite, estou muito bem, muito feliz, muito alegre de estar aqui fazendo essa discussão. É uma coisa que a gente vem defendendo desde o começo da legislatura, que isso seja de fato discutido, que a população de Curitiba seja trazida para perto dessa discussão, e é o que a gente está fazendo aqui. E também o vereador Guilherme Kilter, do Partido Novo. Obrigada, vereador, pela presença. Eu que agradeço, Rafa, obrigado pelo convite, ótima pauta. Acho que a gente vai ter uma conversa boa aqui sobre esse assunto. Muito bem, eu sei que os dois têm, inclusive, né, iniciativas que tratam exatamente de buscar ali, não é limar o espaço, mas travar um pouco o espaço para abrir ali, né, a visão de outras discussões estratégicas da cidade. E vou pedir para que expliquem um pouco o que levou, né, a essa exaustão, percebendo ali, nessa chegada da Câmara de ambos, né, o tom e a tônica que vem se apresentando dentro dos discursos. Primeiras damas. Obrigada, Kilter. Então, eu acho que até porque o primeiro projeto que foi protocolado foi, inclusive em termos de linha do tempo, para o nosso ouvinte entender, foi o nosso projeto, porque as sessões começaram no comecinho, a primeira semana de fevereiro, ali, dia 1º, dia 2 de fevereiro, e a gente já começou a ver desde a primeira sessão um excesso de discussões que não necessariamente cabiam a Curitiba. E já no dia 18 de fevereiro, então, a gente protocolou esse projeto de alteração do regimento interno, para propor que houvesse uma limitação em termos de quantidade dessas moções, porque a gente percebeu que muitos vereadores estavam usando esse espaço da moção, que é um espaço legítimo, né? Ele pode ser usado para coisas boas. A gente teve no primeiro dia de mandato, dia 1º de janeiro, uma questão que as vereadoras sofreram violência política de gênero por causa, né, de um jornalista e tal, e todos quase vereadores assinaram uma moção de repúdio a esse jornalista. Então a moção, ela pode ter um fator importante, uma importância ali para a Casa Legislativa, mas se ela é banalizada, aí que mora o problema. Então, no dia 18 de fevereiro, a gente já percebeu que isso aconteceu e aí a gente ficou pensando, como é que a gente faz para tentar fazer uma autorregulação dos pares, né? Digamos assim, a gente se autorregular, porque precisa disso. A gente é um grupo, somos 38, justamente para ter pluralidade de ideias. E aí, a ideia é, vamos colocar um limite de número para a gente não precisar fazer um limite de conteúdo, né? Então, assim, quer falar? Pode falar, mas você tem um limite e você tem que pensar bem no que você vai fazer. Então, o nosso projeto, ele é super simples. O regimento da casa, ele já estabelecia um limite de 5 moções e votos de congratulações e aplausos, que é uma honraria, para 5 por mês por vereador. Só que a gente fez uma conta lá no gabinete que se todos os vereadores usassem seus limites de moções, nós usaríamos 63 horas por mês em moções, sendo que a gente só tem 36 horas por mês de sessão. Então não daria nem tempo. E aí, né, então assim, se todos os vereadores tivessem a ausência de bom senso que alguns tinham, a gente não teria tempo de discutir outra coisa senão moção. Então a nossa proposta foi que a gente separasse as moções dos votos de congratulações e aplausos, mantivessem a honraria dos votos com a limitação de 5 por mês e tudo mais, para não virar só voto de congratulação e aplauso também, e estabelecesse o limite de uma moção por mês. Então você pode discutir, fazer uma moção de apoio ou de repúdio que você queira,
não vamos regular o mérito, justamente porque cada um tem pensamentos diferentes, isso tem que ser preservado, mas também vamos estabelecer um limite. Você tem uma por mês, você tem que pensar bem no que você vai fazer nessa uma. E foi isso que a gente trouxe de proposta. Mas a limitação não foi muito bem vista. Era um projeto super simples, o texto é simples, a gente explicou que era simples, tem apoio da população, mas a gente não conseguiu... A gente recebeu muita mensagem falando, olha, eu tinha que ter uma limitação de tempo. Porque é justamente a questão do tempo. E por que não foi bem vista? E a gente pode fazer suposições políticas. Talvez o Kilter gosta das moções. Ele gosta das moções, ele pode me dizer, talvez. Não, eu vejo que a moção, Rafa, é um instrumento que o parlamentar tem para demarcar sua opinião, seu posicionamento e representar o eleitor. A gente tem um parlamento, cada vez mais um parlamento esvaziado pelo Poder Judiciário, principalmente o Congresso Nacional. E quando a gente representa o eleitor dentro do parlamento, o que eu mais ouço do meu eleitor é, cara, que bom, você falou o que eu queria, o que eu penso, o que eu queria falar lá, você foi lá e me representou. Então, a gente ter esse poder de fala é um instrumento muito importante. E a gente tem que posicionar a respeito de temas que a população pensa, que o nosso eleitor quer ouvir, quer ver a gente se posicionando. Quando a gente traz o debate, a gente precisa entender como funciona a Câmara. E as pessoas, às vezes, não entendem e criticam sem saber o que acontece lá dentro. A Câmara, o tempo de discussão, vamos colocar aqui de forma simples, é dividido em três espaços. Pequeno expediente, que 5 vereadores ali no máximo podem se inscrever para falar em 5 minutos livremente sobre qualquer assunto, mas que não tem debate, é só subir lá e falar de qualquer tema. Depois vai para os projetos, que daí é discutido o projeto de lei, os projetos que forem para a pauta. Aí sim, efetivamente, projetos de lei protocolados pelos vereadores para votação. E depois vai para o grande expediente, que são também um tempo para falar sobre qualquer assunto, pelos líderes de blocos, líderes de bancada. O que acontece? A moção, quando eu protocolo uma moção, ela vai direto para a pauta na segunda ordem do dia, durante essa parte da votação. Então eu não preciso esperar que esse tema passe por não sei quantas comissões. Quando eu protocolo um projeto de lei, é claro, ele tem efeitos práticos para a cidade, Sim. É uma lei, mas vai demorar. Ela é super demorado e pode nem vir para a pauta. Sim. Tem tem dezenas de projetos lá que estão esperando para serem pautados pela mesa diretora, que até hoje não foram pautados. Então, não é bem assim, vou protocolar um projeto sobre tal assunto e amanhã vai ser discutido na Câmara. Não, a moção tem esse efeito. Então, se amanhã eu quiser discutir, sei lá, o problema dos moradores de rua na cidade, eu posso protocolar uma moção e a gente está lá discutindo isso. Então, eu vejo que é um instrumento efetivo, mas ao meu ver, qual que é a questão da proposta da Laís? Limitar de 5 para 1, qual que é o grande problema? Não são todas as moções que geram discussão e não são todas as moções ideológicas. A maioria das moções são moções que um vereador faz para a base ali dele, para um comércio importante, para uma loja, algo nesse sentido que tem uma relevância para a cidade. E ele nem discute, isso daí é aprovado em votação global e simbólica, não toma o tempo de ninguém, mas é claro, tem moções que são discutidas. Qual que é a minha proposta? A diferença? Qual a sua proposta? Eu trago de volta as indicações ao Poder Executivo. Isso já existia antes na Câmara. Que são as sugestões para a Prefeitura? Exatamente. O que a gente não pode fazer com lei, a gente faz indicação à Prefeitura. Então, olha, a Laís é do urbanismo. Tem aqui essa rua que precisa ser ajustada. Eu vou lá e faço uma indicação à Prefeitura ajustar a rua, porque isso não se resolve com o projeto de lei. Isso a Prefeitura tem que ir lá e resolver. E isso antes era discutido na Câmara, na última legislatura, e eles tiraram essa discussão. Então, quando eu faço uma indicação ao Poder Executivo, ele vai direto para a Prefeitura e não é discutido. Ao meu ver, isso que tirou a discussão das pautas locais, municipais de Curitiba da Câmara. Esvaziou. Porque aí a gente só vai ter os projetos de lei que a mesa executiva que demora para chegar pauta, e não entra nada, é isso? E também depende de vontade política, de articulação para ser pautado e aprovado. E vai ter as moções, que também, moção não tem efeito prático, é só uma sinalização de algum assunto. Então, essas indicações é o que trazem o debate para a cidade de novo. Mas você cria um limite para elas. Sim, claro. Porque hoje a gente não tem limite para sugestão executiva. A gente pode fazer várias sugestões ao executivo. Então você também cria um limite para uma coisa que não gera um problema. Você criou um problema novo, no meu ver. Porque você coloca um limite para sugestão executiva que a gente não tinha antes, que é uma ferramenta legislativa. E sim, tá aqui. Eu crio 2 mecanismos diferentes. A indicação ao Poder Executivo continua como ela já é, ilimitada, qualquer vereador pode fazer. E eu crio uma nova modalidade que pode ser discutido, que é a indicação de sugestões de ato administrativo, que é praticamente a mesma coisa, com outro nome, para que cada vereador possa protocolar 5 por mês, e essas vão ser discutidas em plenário, e daí então vão para a Prefeitura. Mas na minha proposta, as indicações ao Poder Executivo continuam limitadas do jeito que já são. Então a gente consegue discutir essas pautas da cidade,
e indicá-las para a prefeitura e trazer essa discussão para dentro da Câmara, que, ao meu ver, é o mais importante. Não adianta nada a gente só limitar a moção se a gente não coloca nada no lugar. Porque daí também a sessão vai durar 1 hora, acabou e vai todo mundo para casa. Mas vou colocar uma pimenta nessa conversa aqui. Por exemplo, um caminho não seria também a pressão para que fossem pautados projetos de interesse? Por que esses projetos não são pautados? Porque aqui a gente está falando se a moção seria um caminho delimitando, né, para essa discussão, ou se seria a questão de você colocar a sugestão, ali você garantiria a manifestação do vereador e também o equilíbrio nas sugestões para a prefeitura. Mas estão faltando projetos a serem pautados para a votação na avaliação de vocês, ou não? Eu acho que tem projeto pra caramba pra ser pautado, só falta ele entrar na pauta de votação. E por que não entra? Eu acho que aí gera uma questão de talvez, digamos assim, micropoderes, né? Eu acho que fica aquela coisa do, o projeto tá pronto, mas você precisa articular com Deus e o universo, pedir benção pra A, B, C, fulano, ciclano, beltrano, pro projeto entrar na fila, pensar, talvez, entrar na fila. Então eu acho que isso é um ponto, assim, lógico que faz parte da política articulação, ninguém tá reclamando em articular, todo mundo que é político, todo mundo sabe que a articulação faz parte. Você tem que negociar com os pares ali, para os seus projetos irem para frente, especialmente projetos que são bons para a cidade. A gente está aí com um projeto na boca do gol mesmo, que é o projeto dos Jardins de Chuva, que, por exemplo, era uma questão que trabalha justamente com a questão das enchentes, que era um ponto que a gente discutiu lá atrás, no dia das moções. Teve um dia de uma moção muito polêmica, que eu não me lembro se foi a da Anitta, se foi a do Trump, mas foi alguma dessas que levou um tempão lá na Câmara e estava caindo o mundo fora da Câmara. A Visconde Guarapuava estava alagada. E aí eu confesso que eu fiquei muito braba, porque eu tava assim, gente, aqui tá alagando, o Parolim tá alagado, o Boqueirão tá alagado, o Capão da Embuia tá alagado, e vocês estão aqui discutindo a Anitta. Não sei se era a Anitta de fato, Kilter, mas enfim, era um ponto, inclusive, né? Eu tenho um projeto de lei sobre as enchentes, vale destacar aqui que então, tá passando pelas comissões. Mas o ponto a gente tem um projeto que já passou por todas as comissões, tá na boca do gol, é um projeto super simples que ajudaria o próprio Poder Executivo e que ele não entra na pauta. Mas veja só, Rafa, quando a gente fala dos projetos que estão em espera, o que acontece? Muitos deles são antigos, e aí, antes de eu pautar e aprovar um projeto, ele precisa ter a viabilidade para ser implementado pela prefeitura. Não adianta nada, a Câmara vai lá, aprova um projeto que a prefeitura não consegue executar e fica para inglês ver. Então, grande parte da articulação é você conversar com as secretarias que vão implementar esse projeto para ver se existe essa viabilidade. O que a minha equipe fez? A gente pegou todos os projetos que já estavam prontos para serem pautados e selecionamos, filtramos os projetos que eram bons ou de que eram nosso interesse político ou por ideologia, qualquer coisa nesse sentido. Nós identificamos 14 bons, se eu não me engano, e começamos a trabalhar na articulação deles. Fruto dessa articulação, inclusive, foi o projeto de transparência dos radares, que nós conseguimos aprovar recentemente. O que aconteceu? Esse projeto já estava lá parado há 2 anos, um projeto muito bom, ao meu ver, de autoria inicial da vereadora Flávia Francischini, que hoje é deputada, foi a Indiara Barbosa e a Amália Tortato, que são do Novo, também entraram nesse projeto e mantiveram ele de pé durante todo esse tempo. Eu peguei esse projeto, vi com bons olhos, porque, é claro, o curitibano fala muito do radar, que tem que melhorar, que multa muito e tudo mais, e eu vi esse projeto como uma oportunidade para trazer mais transparência para esse sistema dos radares das multas. Então peguei esse projeto, fui na Secretaria de Trânsito, fui na Secretaria de Comunicação, conversamos com todo mundo e eles falaram, isso aqui é impraticável, a gente não consegue fazer porque o Detran exige assim, legislação federal exige assado, então precisa mudar isso. E daí a gente consegue fazer. Eu fui lá, não eram coisas problemáticas, era questão de prazo, ajustes leves, fiz um substitutivo com esses ajustes, inclusive até melhorei o projeto, porque ali eu também coloco uma obrigação para que todo ano seja revisado os estudos técnicos, se comprova a necessidade ou não daquele radar, daquele equipamento, e aí então a gente conseguiu articular, isso foi pautado e foi aprovado com unanimidade. Então é esse tipo de diálogo, de conversa que às vezes exige, um projeto exige para ser pautado e aprovado. Bom, aqui a gente tem, até vou pontuar para o ouvinte que está chegando agora, né? Comigo aqui no estúdio estão Guilherme Kilter, vereador do Novo, e também Laís Leão, do PDT, debatendo se as pautas ideológicas estão inundando a Câmara de Curitiba em vez das discussões estratégicas da cidade. E aqui na conversa a gente teve 2 exemplos, né? A observação da vereadora de que estavam lá discutindo o dia da maçaneta, o dia da groselha, qualquer abobrinha, enquanto estava alagando a cidade, e o vereador falando que com esforço conseguiu garantir uma aprovação de um assunto que interessa aos curitibanos. Então, para a gente, digamos assim, levar um pouco a temperatura dessa conversa, por que é que se há esforço, que é a conclusão que a gente tem, esforço de observação e de
articulação você consegue trazer benefícios para a cidade, há ainda essa sensação por parte de muita gente, inclusive a nossa audiência que está votando lá na enquete, se a Câmara perde muito tempo com discussões ideológicas e agora 79% estão dizendo que sim, por que é que existe essa impressão? Quer dizer, é um desejo de uma parcela dos vereadores de realmente fugir do esforço, da observação, é a questão das redes sociais. Eu sei que uma parcela, né, decana, nos bastidores ali, atribui ao perfil de 2025 dos vereadores youtubers. Ô, Rafa, posso dar outra visão para esse assunto? Claro, lógico. O que eu vejo é que antes, as discussões na Câmara eram completamente ignoradas. Eram completamente relevantes. Você não ficava sabendo, porque era logradouro público, era muita coisa... Era o nome de rua do vereador, nome de rua. Isso? Então, antes... Ainda é muito, né? Ainda é muito. Só que agora, como essas discussões ideológicas tomam muito mais divulgação, tomam muito mais corpo, os vereadores com grande rede social publicam, saem na imprensa, tudo isso ganha uma divulgação midiática muito grande, isso chega até a população muito mais rápido, muito mais fácil. Coisa que antes a Câmara dificilmente era noticiada com tanta frequência, né, com tanta ampla divulgação, temas nesse sentido. Então, ao meu ver, esse estigma fica porque é o que chega na população. Eles não chega o debate que a gente fez sobre a transparência dos radares. Isso dificilmente fica sabendo, é muito pouco. Então, o da Rabeira chegou mais, infelizmente, pelo ocorrido com o menino. Mas, assim, dificilmente temas nesse sentido, que são propostas práticas, técnicas, enfim. Teve agora, a gente aprovou o mês da mulher empreendedora. Também, pouquíssimo comentado, pouquíssimo, a população não fica sabendo disso. Então, ao meu ver, deu mais destaque para a Câmara também, de forma geral. É claro, daí tem gente que critica, tem gente que não gosta, mas, querendo ou não, deu muito mais destaque para a Câmara essas discussões que antes não era nem visto. Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa também se fazer um trabalho de preservar a credibilidade da casa, porque chega num ponto que as pessoas acham que os vereadores e a Câmara de Vereadores é completamente desnecessária. E não, a Câmara é muito importante no sentido de fiscalizar. E aí eu acho que quando se dá... Lógico que essas discussões ideológicas, elas são importantes porque justamente, como o Guilherme falou, muitas pessoas querem ver o seu representante mostrando as ideias delas ali, e isso é importante. Só que também a gente precisa entender que a Câmara tem uma função muito importante fiscalizatória e de regulação da prefeitura. E se a gente fala só disso, e se a população está tendo essa percepção de que a gente está dando muito mais visibilidade para pautas que não são função do vereador, que lógico, o vereador pode ter a opinião que ele quiser, pode pensar no que ele quiser, fazer o vídeo que ele quiser nas redes sociais, mas a função dele dentro do parlamento é legislar sobre Curitiba. Como o Guilherme falou, tem o tempo de pequeno expediente, tem o tempo de grande expediente, tem tempo de sessão para a gente discutir, devagar, pensar em várias coisas, mas o tempo de debate da Câmara, ele tem que ser um tempo de debate vinculado às pautas de Curitiba. Então, eu acho que essa é a frustração do eleitor, né? A gente bate no mandato numa coisa muito técnica, fazer um mandato muito técnico, qual que é a função do vereador, o que a gente tem para entregar, e eu confesso que às vezes eu fico bastante frustrada, porque eu fico me sentindo assim, nossa, eu sou vereadora de Curitiba, num monte de vereadores federais aqui, que são vereadores de Curitiba, mas acham que estão no Congresso Nacional e estão discutindo pauta de deputado federal. E aí eu fico com um questionamento, será que isso aqui é campanha antecipada para 2026? Será que essa galera quer ser deputado federal e tá aqui usando a Câmara de Curitiba de palco? Eu acho que eu, como eleitora, eu me sentiria extremamente desrespeitada se a pessoa que eu votei, eu olhasse e falasse, nossa, ela tá usando aquilo ali de palco para 2026. E eu acho que não é a função. Eu gostaria de ver um vereador que está trabalhando por Curitiba e não para pensar numa eleição de 2026. Então fica essa sensação para mim. Eu acho que a gente tem muita coisa sobre Curitiba para pautar, tem pauta de enchente, tem pauta de radar, tem pauta de segurança pública, tem muita praça que precisa de revitalização, que as pessoas nos pedem. Todo santo dia chega a demanda de praça e a gente não está falando dessas coisas, das calçadas. Agora a gente começou a tentar achar alguns pontos. Sabe como que a gente vai fazer as coisas, Leis? Me diga. Sugestão ao executivo. Não, eu concordo com a você. gente vai discutir eu acho que sugestão tudo executiva isso. É essencial. Como a gente o que eu mais sei ser morador de rua. Cara, se a gente falasse desse tema, ia dar uma quebradeira, porque o PT ia defender que não, tem que dar comida, tem que dar tudo, tem que fazer as coisas lá. A gente ia defender que não, enfim. Mas cada um ia dar sua visão ali sobre um problema relevante para todo mundo e a gente ia conseguir lidar com isso da melhor forma. Mas, ao meu ver, isso só não vai para a pauta porque não tem projeto nesse assunto e as moções é moção. Então, não tem como a gente discutir algo que não está em pauta.
É só isso. Porque discussão, esse embate que a gente vê entre os vereadores, um fala uma coisa, outro faz uma parte, comenta outra coisa, não é possível nem no grande expediente, nem no pequeno expediente. Isso é possível quando ou tem uma moção, ou, conforme a minha proposta, vai ter uma sugestão. Então, se a modelagem de trabalho para o vereador está travada para que as discussões se apresentem com as visões de mundo diferentes, mas nesse sentido de ter ali um resultado para a população, apesar de cada um ter a sua visão e colocar nesse debate, qual é a probabilidade das duas propostas caminharem dentro da Câmara de Vereadores na avaliação de vocês? Sério, Ó, eu vou apostar mais no meu cavalo, viu? Eu já tive, meu Deus do céu, não sei quantas reuniões eu tive sobre as propostas. Falei com o presidente, falei com o vice, falei com o secretário, falei com quase todos os vereadores, eu apresentei a proposta. A maioria dos vereadores foi favorável. Há uma vontade comum de voltar a discutir essas sugestões à prefeitura, sugestões de ato administrativo, o que for, porque de fato é o que traz o tema local sobre a cidade. Então há uma enorme vontade de fazer isso acontecer, só que é a mudança do regimento interno. Então ou precisa ser pautado pela mesa diretora, pela comissão executiva, ou precisa ser aprovado por maioria dos vereadores. Então, como a gente tem uma base muito grande, a gente sempre faz tudo bem conversado, bem acordado antes. Então, para que isso seja aprovado, tem que pedir a benção. Para que isso seja aprovado, eu preciso de diálogo com todo mundo. Então, a Laís também gosta muito da minha proposta, ela assumidamente gosta. Eu gosto da sua intenção, mas eu acho que o seu texto tem limitações. Então, o meu ponto eu acho que assim, a gente são dois projetos que, lógico, né? O Guilherme levantou aqui o ponto da importância da sugestão executiva e eu defendo que a sugestão executiva deveria ser uma discussão que deveria voltar. Ela era uma coisa que existia e foi meio que tesourada no final do ano passado, e eu acho que ela poderia voltar com algumas... Ela foi tesourada por um motivo, porque também usavam a sugestão executiva para desvirtuar da mesma maneira que fazem com as moções. Então eu acho que ela pode voltar porque ela tem uma função positiva, mas ao mesmo tempo, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que a gente discutir sobre sugestão executiva é um fator importante que precisa ser tratado para ter mais espaço de debate. E neste ponto, eu sou muito tranquila em dizer nos pontos que eu concordo, mesmo que eu discorde do Guilherme em muitas coisas, nesse ponto eu concordo com ele no sentido de que importante seria se as sugestões voltassem. Acho que não tem que ter limitação, você explicou ali do texto, mas eu li diferente. Mas eu acho que falar das moções também é importante, até porque o próprio cidadão curitibano já entendeu que é nesse âmbito das moções que está morando muito do problema. Então eu acho que assim, a gente pode trabalhar nas duas frentes, e eu acho que talvez seria até muito produtivo se a gente conseguisse sentar todos juntos e discutir formas da gente segurar essa questão, porque assim, honestamente, é meia dúzia que faz o negócio virar caos. Então se os outros 32, 30 que seja, se quisessem juntos construir uma proposta que gerasse uma possibilidade para todo mundo e que aumentasse essa credibilidade, só que eu acho que também é complicado, porque a gente está há 3 meses com esse problema e a Câmara Municipal ainda não deu uma resposta sobre isso, efetiva. Aí é lógico que a população vai ficar, não, a Câmara não responde. Mas assim, por outro lado, a minha proposta ela também limita as moções, não em número, mas em tempo de discussão. Hoje, como acontece, você pode falar por 10 mais 10 improrrogáveis, ou seja, cada vereador que vai se inscrever para discutir uma moção pode falar 20 minutos, ou outros darem a parte, enfim. E aí 20 com 20 com 20 com 20 passa de 1 hora em uma discussão de moção. Então a minha proposta reduz esse tempo de 20 para 15, então é quase meia hora de economia em discussão total de moção se for usar esse tempo. Mas a gente já viu o departamento jurídico da Câmara regulamentando um pouco as moções. O que eles fizeram? Primeiro, eles definiram que a moção deve se ater a fatos específicos e relevantes sobre o município, então que não podem extrapolar a pessoalidade ou tratar de matérias alheias à competência da Câmara. Então muitas das moções que foram protocoladas nas últimas semanas não avançaram por conta disso, então já teve uma limitação interna, meio que não oficial, e também elas podem ser declaradas prejudicadas por perda de oportunidade ou prejulgamento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu protocolei uma moção de apoio ao vereador Tomás, que foi condenado na justiça por associar o PT ao PCC. Ele foi condenado a pagar R$5.000, não poderia falar mais sobre esse assunto. Protocolei uma moção de apoio a ele. Derrubaram minha moção de apoio porque falaram que fala de uma pessoa específica, não posso fazer uma moção. Mas é os vereadores. Eu, como vereador, podia fazer a mesma coisa. Então, assim, moção de apoio a um vereador. E daí, então, eles derrubaram isso. Aí eu vou lá protocolar uma moção de repúdio à decisão do judiciário. Aí falam que não pode também, porque eu estou criticando uma decisão de outro poder.
Ou seja, já está muito tem mais limitado, já tem um isso. filtro que antes não tinha. Então isso, de certa forma, já aconteceu um pouco. Mas é claro que uma alteração formal do regimento seria muito bom nesse sentido. Bom, só para finalizar, eu gostaria de insistir um pouco, porque nessa questão da vontade, né, para aprovação. Então, essa defesa, essa construção em relação a essa limitação, ela tem espaço na Câmara de Vereadores? Do que dependeria essa sua mudança, vereadora Laís Leão? Olha, eu entendo que assim, hoje o regimento da forma que ele é construído, ele coloca os votos de congratulações e aplausos e as moções no mesmo inciso. É importante explicar essa diferença. Eu vou explicar essa diferença. O voto de congratulação e aplauso, ele é como se fosse um diploma de honra ao mérito a uma pessoa, uma organização. Então, muitos vereadores usam também esse instrumento, e é super legítimo, no sentido de dar uma honraria da Câmara Municipal mesmo a uma pessoa importante para a cidade, a uma organização que está há muitos anos atuando na cidade, seja o açougue do bairro, seja um coletivo de profissionais de uma área específica. Então, é uma honraria. E ela é colocado no texto, ele é colocado junto com as moções, que podem ser de repúdio ou de apoio. Então, assim, hoje já existe no regimento uma limitação de que moções e votos de congratulações e aplausos estão limitados a 5 por mês. E aí a gente separou o projeto, né? Criou um inciso separado, separando os votos de congratulações e aplausos, mantendo eles como 5 por mês, para não mudar nada nesse processo, que já é um processo abraçado pelos vereadores e pela própria cidade, e separou as moções. Então, separou ali o joio do trigo, né? Então, uma coisa é voto de congratulação e aplauso, uma coisa é honraria, e outra coisa é moção, que é uma coisa que quer dizer que a casa repudia ou apoia determinada questão. Eu acho que no princípio que a gente protocolou esse processo, houve um entendimento de que a gente estaria talvez limitando os votos de congratulações e aplausos. E apesar da gente sucessivamente dizer que não era essa questão, porque esse limite já está previsto e ele já existe, talvez se a gente oferecesse aqui no texto que os votos de congratulações e aplausos fossem aumentados, talvez a gente tivesse a atenção de alguns vereadores. Mas a limitação ali em termos de quantidade, acho que gerou uma determinada resistência. Então, honestamente, também não chegou um ponto que eu já não sei mais por que esse processo não avançou, porque no meu entendimento ele deveria avançar rapidamente também. Nós conversamos com vários vereadores, vários nos disseram, olha, concordo, eu acho que deveria tá fora da casinha isso daqui, a gente precisa criar um limite, precisa estabelecer uma autorregulação, mas a coisa acabou que ficou trancada ali em fevereiro. Quem sabe a gente ressuscitando, e aí, como o Guilherme levantou, a própria Procuradoria Jurídica da instituição teve que falar, tá passando aqui dos limites do que deveria ser feito. Mas, no meu entendimento, não deveria ser necessária a Procuradoria Jurídica intervir. Os próprios vereadores deveriam ser capazes de olhar e falar, isso aqui tá pior, tá uma bagunça, não tem como. Então, porque é todo mundo adulto, todo mundo foi eleito. Eu acho preocupante também uma interferência vir da Procuradoria. É algo que deveria ser acordado entre os vereadores, entre os parlamentares, discutido e aprovado em consenso comum, não a instituição decidir por si, né? Mas a gente tem conversado com a presidência, há uma vontade de aprovar, mas exigem muitos diálogos, muitas conversas, e fica nessas conversas, reunião com a mesa e tudo mais, mas a gente tem pressionado para que isso avance, e nosso pedido é esse, né? Para que continue. Perfeito, quero agradecer imensamente aqui a participação dos dois vereadores na Rádio Jovem Pan. Muito obrigada, vereadora Laís Leão, do PDT, que participou aqui trazendo seu ponto de vista para essa conversa. Muito obrigada, agradeço demais o convite, estou feliz, acho que foi um debate produtivo, apesar da gente discordar de muitas coisas. Eu acho que sempre é positivo, né? Faz parte da democracia a gente divergir, mas também faz parte a gente conseguir articular coisas positivas para a cidade. Eu acho que é aí que mora a nossa função de verdade, e conseguir pautar essas coisas com seriedade e respeito que a instituição merece e que o povo curitibano também merece. E eu agradeço também imensamente o vereador Guilherme Kilter, do Novo, que esteve aqui conosco nessa tarde. Obrigada, vereador, pela presença e pela participação e ideias aqui nessa conversa. Eu que agradeço, Rafa. Obrigado pelo espaço aqui na Jovem Pan. É sempre um prazer estar com vocês. Que a gente possa construir uma casa legislativa, uma casa de leis sempre cada vez mais produtiva e que represente melhor o povo curitibano. Muito bem, 3 horas